Bom, a gente estava falando aqui sobre, já descobrimos, diabo não existe na Umbanda, sabemos que Deus existe, está em tudo, é uma religião monoteísta, é a Ele que nós seguimos, é a Ele que nós servimos, é a Ele que nós trabalhamos. Sabemos, já entendemos que os orixás são forças da natureza, por isso que, inclusive por isso que eles são sincretizados, né, com os santos. É mais ou menos esse o papel. É um pouquinho, na verdade foi uma ligação que foi feita na época, né, porque não poderia ser colocado os orixás e usar as imagens de santo, né, mais uma vez por causa de um patriarcado. Sim. Então a gente precisa entender aí, né, a diferença do orixá e dos santos, né, que gera uma confusão imensa também, né. Porque o orixá é energia e os santos foram encarnados. Pessoas, né, como nós. Os santos, na verdade, seriam mais como as entidades que trabalham no mundo. Totalmente. Só que assim, eles foram, como se diz? Sincretizados? Sincretizaram, quando catequizados? Catolizado, uma coisa assim, né? Quando eles recebem aquela bênção da Igreja Católica, eu não lembro o nome lá. Canonizados, isso mesmo. Então ali, né, eles trabalham, de uma certa forma, né, com uma hierarquia muito forte. Então, vamos supor lá, São Jorge, tem a história de São Jorge, ele foi um grande guerreiro, existiu. Sim. Então, o que acontece? Perante o plano espiritual, quando a gente conhece os orixás, ele se encaixa na vibração de Ogum. Então, ele vai trabalhar o quê? Na vibração de Ogum. Então, aí, com o tempo, foi feito esse sincretismo ali de São Jorge, que é um santo, né? Nós temos os santos, mas nós temos anjos, né? Várias arcadas dos anjos descendo. E aí, quando chega nos santos também. Tem os santos, então, algum desses santos, na verdade, se você pegar todos os orixás, né, aqui no Brasil tem 16, mas existe mais de 400 e poucos os orixás. Se a gente for buscar, todos fazem sincretismo com santos, se a gente for ver. Porque esse santo, ele tem uma ligação com esse orixá. Aí vai dividir um pouquinho de estado, né, que também aí já dá uma embaraçada boa, às vezes, nas pessoas, né, que aqui Ogum é uma coisa, às vezes lá em cima é o Oxóssi, né, então dá uma diferença. Mas é muito uma questão assim, que esses santos eles não são os orixás, são espíritos, né, com uma luz, óbvio, respeito e acredito nisso, com uma divindade muito grande. Só que eles trabalham na irradiações dessas forças. Sensacional, Pai Márcio. Enfim, essa explicação. E Deus, né, não está presente em nenhum, como posso falar, descetismo, né? Deus está no todo. Aí está o filho dele, né, como assim, cada um quer entender de uma maneira, mas está o filho dele que se chama Oxalá. E que Oxalá não é também Jesus Cristo. Oxalá é Jesus Cristo? Não! Jesus Cristo, se a gente for entender a menção iorubá, a gente consegue, tira um pouquinho a imagem dos orixás, né, como imagens terrenas, como a gente tem uma imagem de corpo, coloca só a menção da natureza. Se a gente for ver quem é Oxalá na natureza, ele está presente em tudo. Por que ele está presente em tudo? Porque ele é a divindade, né, um dos filhos de Deus enviado, é uma das grandes divindades aqui na Terra. Então ele está presente em todos os minerais, em tudo que há na Terra, Oxalá está presente. Então, se a gente for ver assim, pelo entendimento do Urubá, Jesus veio na vibração de Oxalá. Sim. Então Jesus, e né, isso há relatos, ele foi, e para mim sempre vai ser um dos grandes espíritos, talvez até um grande Exu que existiu aqui na Terra, porque ele caminhou por tudo, né, passando a luz, passando o amor, passando as palavras, e ele estava na irradiação de quem? De Oxalá. Perfeito. Então, assim, não é que Santa Bárbara é Oxum. Santa Bárbara foi um ser encarnado, iluminadíssimo, né? Realmente de uma bondade, de um amor pela humanidade, pelas pessoas, iluminadíssimo, que vibrava na energia de Oxum. De Oxum. Você falou Santa Bárbara, Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição. Você falou, eu ia só colocar uma coisa assim, geralmente quando pega as mães, eles associam a todas as Nossas Senhoras. Nossa Senhora. Então tem terreiro que muda, não é Nossa Senhora da Conceição, às vezes Nossa Senhora da Aparecida. Isso. Aí também dá essa mudança, mas eles associam as mães, né? Então é totalmente isso, né? Eles têm a ligação, a gente precisa ver os orixás com uma ancestralidade maior, né? Que é a Terra. Então, quando a gente desvincula de lendas e mitos, e respeitando todas as lendas, a gente entende que é a própria natureza. Então, a própria natureza está aqui há milhões de anos. Desde sempre, né? Desde sempre. Então, dá para dizer, na verdade, assim, que São Jorge não é Ogum. São Jorge é filho de Ogum. Filho de Ogum. Perfeito. Vou dar um exemplo do Papai Fernando. Perfeito filho de Ogum. Se um dia o Pai Fernando for trabalhar aí na Umbanda, vai trabalhar na linha de quem?
a linha de Ogum. Aí ele vai ter que se encaixar numa falange lá, ou vai para Naruê, ou vai para Megê, ou vai para Sete Onda, ou para Beira-Mar. Aí vai ter que ver qual falange que ele vai entrar para trabalhar. Então, só para entender assim, a hierarquia, digamos assim, não sei se dá para chamar dessa forma. Deus Supremo, monoteísta, criador de tudo, ponto. Os orixás, que são as forças da natureza, porque o raio, o trovão, a chuva, a terra, o mar, né? São forças. São forças. Forças enormes. Essas forças são os orixás. Isso. Que para nosso entendimento a gente teve que dar nome. Yansan, Iemanjá, ok. Debaixo desses, trabalhando na energia desses orixás, vem as falanges. Vem as falanges. Que são esses espíritos. Porque assim, é como eu falei um pouquinho de Deus ali, é impossível a gente estar aqui na Terra, cometer tudo, fazer tudo, e aí a gente não tem que passar por um aprendizado. Porque se a gente for estudar um pouquinho mais a questão, né, da parte espiritual, a gente está numa constante evolução, por mais que ache que não, mas a gente está. É por isso que a gente está reencarnando e assim vai. Então, quando a gente pega isso, a gente entende que quando a gente morre, vamos dizer assim, talvez a gente caia em Exu, talvez não, mas ali a gente vai tendo uma escolinha. Se um dia a gente chegar até Deus, a gente chegar um pouquinho mais limpo, né? Sim. Um pouquinho. E se ele quiser vir aqui, ele bota o dedinho, pega e leva lá e pronto. Ele não vai julgar. Então, eu falo assim, eu morro despreocupado mesmo, porque eu sei que não vou ser julgado. Eu posso pagar os meus atos que eu cometi. Mas isso é meu, né? Não foi algo que fez por mim, ninguém me ameaçou. Eu fiz por mim mesmo. Então a consequência é minha. A gente tem que parar de colocar a culpa nos outros, em santo, em orixá, em Deus. Não, a culpa é nossa, pessoal. Ninguém é culpado de nada aí. Apenas somos nós que somos culpados dos nossos erros, dos nossos acertos e assim por diante. Principalmente aquela coisa, né? Eu sou assim, agitada e nervosa porque eu sou filha de Yansan. Eu tenho uns tremeliques com isso. Eu imagino. Existe, né, um arquétipo que eu acho bacana, mas esse arquétipo não é isso, né? A gente não pode se colocar nessa situação. Hoje em dia, como eu estudo, eu mesmo faço um estudo comigo mesmo, porque eu sou uma pessoa meio difícil de lidar, eu vejo assim que a parte do Ogum que entra na minha vida é quando eu tô para baixo, eu tô caído, eu tô mal. Isso já aconteceu muito na minha vida. Então, acho que o próprio resgate que eu tive dentro da Umbanda, eu já tenho esse arquétipo de Ogum, né, de ir lá embaixo, mesmo no fundo do poço, e esse guerreiro sair para fora. Então, o arquétipo dos orixás que eu acho é isso. Quando a gente entende o orixá, é aquele momento que a gente precisa, né, Ogum é brigão, então você ir na rua batendo todo mundo. Sim. Pô, isso não existe. Gente, Cara, tem que ser brigão no meu trabalho, na minha vida, né, lutar pelos meus ideais. Isso é Ogum. É isso aí, pessoal, que vocês podem buscar a força dos orixás, buscar as forças dos Exus. Eu preciso que meus caminhos se abram, não preciso lá fazer entrega. Pensa na sua certa encruzilhada, abre a cabeça, busca, traz essa energia para você, expande ela. Os portais vão abrir, cara. É energia. E a gente está trabalhando, né, na evolução, eu acho, da religiosidade, é exatamente isso. A gente conseguir esse contato direto. Nós ainda precisamos da ritualística, nós ainda temos a ritualística. Eu te falei no comecinho, né? Eu gosto muito de imagem, eu sou suspeito de falar, mas eu sei que não precisa de nada disso. Mas eu gosto, é uma coisa minha, né? Às vezes eu brinco com você e digo, tá, porque tem as imagens? Porque eu gosto. Eu podia que montaram terreiro pra vocês, um monte de jeitinho de vocês. Mas o meu tem as imagens porque eu me sinto bem. Mas eu sei que não precisa. Não, estaremos em um momento em que não precisaremos mais, né? Então eu falo assim, isso é uma evolução que eu estou trabalhando comigo, né? Mas hoje em dia eu já larguei bastante, assim, mas antes era mais pegada, imagem, tudo, eu corri, eu não uso, não é porque não consigo usar. Tem as minhas lá tudo guardadinho, mas não consigo usar. Então são coisas assim que a gente precisa entender, né? Porque a energia, ela tá no todo, né? Só precisa se conectar. É uma coisa nossa, né? Que a gente precisa dessa conexão ainda material, porque para eles, pensou, eles estão aqui, eles são espírito, eles são energia. Eu me lembro muito de uma história de uma amiga que ela contou que ela colocava todo dia um cafezinho para a preta velha dela, ia lá fazer oração, colocava o café. E daí ela parou de colocar. E aí a vida dela deu uma revirada, assim, aconteceram algumas coisas ruins, e ela foi no terreiro e ela falou lá pra preta velha, falou, minha mãe, a senhora ficou brava comigo porque eu parei de colocar o café lá e a senhora parou de me proteger. Ela falou, minha filha, aquele café nunca foi pra mim. O café era a sua ligação com a espiritualidade. Exatamente. Você parou de colocar o café, você parou de se ligar com a espiritualidade, você se desligou de mim. Não foi eu que me desliguei de você, eu sempre tô aqui. Aquilo pra mim foi assim,
Gente, somos nós que precisamos desse ritual. Eu já fui bastante criticado, assim, mas em questão de, às vezes, eu não ter essa ligação de ficar acendendo vela, porque assim, eu não preciso. Eu acho que todo mundo não precisa. E pode fazer ritualístico, não faz mal nenhum, mas eu não preciso estar todo dia gritando, saudando, pulando. Cara, eu quando vou dormir, eu agradeço mentalmente, eu acordo de manhã, eu peço mentalmente. Né? Eu não preciso ficar fazendo gestos, poses e gritos. Sim. E também respeito quem faz. Se isso faz bem para a pessoa, eu acho que ela tem que fazer. Né? E como eu já falei, tem um outro lado que eu gosto da imagem. Eu gosto de olhar para a imagem, eu gosto de ter esse contato. Mas eu não sou de ficar fazendo oferenda, eu odeio fazer entrega. Faço quando eu tenho que fazer, porque a gente sabe que existe todo um propósito. Quando é necessário aquela energia, né, plasmada. Mas eu odeio sair em encruzilhada, em caminho, não gosto, né? Acho que é perigoso também. Então, são formas, às vezes, que eu trabalho de uma outra maneira, né? Então, uma coisa minha, assim, que eu tenho, assim, que eu não sou muito de... Às vezes as pessoas falam, nossa, pai, mas assim, não faço. Cada um é cada um. Se você precisa, quando você acende uma velinha ali e reza pro teu anjo da guarda, é importante. É aquele momento de conexão, Tem uma coisa que aconteceu no nosso primeiro trabalho de praia, assim, primeiro, né? A gente tudo empolgado e... a primeira vez que ia fazer um trabalho de praia com o Pai de Santos, tudo aí o Beira-Mar, eu trabalho com o Pai Beira-Mar, chegou em terra e falou, olha, é o seguinte, vocês vão descer, vocês vão fazer uma entrega, só que vocês não vão deixar nada no mar, não vão soltar barco, não vão fazer nada. E a gente falou, não. Ele falou, primeiramente, ninguém precisa deparar com a fé de vocês. Então, aí, eu tenho o terreiro faz 11 anos, né? Então, acho que a gente só não fez aí o último, né? Que estava em pandemia, não deu para fazer trabalho. A gente nunca soltou barco, a gente monta um congá maravilhoso, com rosas, com flor, enfeita tudo, solta, né, a champanhe, a gente joga só o líquido para a mãe, uma ritualística que a gente tem, e de sujeira a gente limpa tudo e deixa tudo desmontado. Perfeito. Porque eu acho que isso também a gente tem que cuidar muito na Umbanda. Muito. Né? A gente sabe, eu falo assim, cara, se tiver, né, as pessoas estão mais tempo na Umbanda, principalmente os pais de santo, todo mundo sabe que existe a entrega, eu não estou falando isso, mas a gente tem que tomar cuidado que a gente deixa pro próximo. Porque se a gente, é até uma contradição, né? Porque se a gente fala que a gente cultua a natureza, que Deus está em tudo, na natureza, em todos os lugares, aí você suja a natureza e aí você prejudica a natureza. Não nada de louça assim na natureza, solta tudo biodegradável, né? Eu Fruta, acho... tudo comida da terra vai comer, bota em folhinhas, ou a gente pede licença, tira os galinhos, monta tudo. Esses tempos eu fui fazer uma oferenda na Graciosa ali, tá proibido até, né, pessoal? Bom falar pra vocês. Mas eu fui acender só levar frutos, nem vela acendo, porque eu tenho medo de pegar fogo na mata. Sim, por favor. Pô, cheguei lá, tinha um monte de louça, cara. Isso é horrível, gente. Umas bacias para Oxum. Falei, pô, você tá no reino de Oxum, não precisa de bacia, não. Imagine, você tá sujando o reino dela, que é lindo, maravilhoso. Não precisa. Façam exatamente isso. Usem folhas natural, frutas, ok, porque os animaizinhos comem e tal. Mas o resto junte, leve embora. Cuidado com vela na mata, pelo amor de Deus, né? Que é um perigo tão Espere grande. a vela ali terminar, ou se não dá para terminar, faz a tua... Porque assim, aquela energia foi entregue já, né? Você não precisa deixar ali, né? Não é assim, pai? Exatamente, ligou o fiozinho ali, foi. Foi. Não precisa ficar gastando a caixa de fósforo para acender todas as velas. Porque a gente até brinca, você entrega, por exemplo, no encruzilhado, ok, mas... Você não vai limpar, o gari vai. E o gari vai ser prejudicado por causa disso? Não. Aquilo ali não tem mais energia, ele já está limpando, é lixo, de verdade, né? Então, faça a sua entrega onde for necessário, mas limpe. Não esqueça que Umbanda é culto à natureza. E se você está estragando a natureza, você está fazendo seu coisa errado. Então, estragando o nosso coração, né? Sim. O coração que Quem somos nós? A nossa vida aí, o nosso... Exatamente. Tô falando que o tempo tá voando, que já tá na hora do intervalo de novo. Vamos lá, gente, já volta.